quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante, e aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo, o esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPMI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro G. Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele está fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não está fortalecido coisa nenhuma e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional, e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse, veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Pois muito bem. Em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na comissão especial da medida provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na Justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso. O que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo. Esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim, que deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante a minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil? Com o serviço de inteligência na Casa Civil. Casa do ódio. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número 1 desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar o ministro Rui Costa a prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre a omissão do governo em relação a esses movimentos. Porque se a ABIN agora tem um mapeamento desses movimentos e ela está sob a tutela do ministro da Casa Civil,
O que o Ministério da Casa Civil fez em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada contra agentes políticos que têm feito corpo mole para cumprir decisão de reintegração de posse? E pior do que isso, enquanto a gente faz essa CPI, que já teve um efeito positivo, porque as invasões já diminuíram só da gente ter uma investigação, o CNJ solta uma resolução dizendo que só pode ter reintegração de posse depois de ter uma audiência com o sujeito que teve a propriedade invadida, com o invasor, com a defensoria, com o Ministério Público, com as ONGs que prestam assistência às famílias que estão no lugar invadido, e que mais do que isso, o mandado de reintegração de posse, ele só pode ser expedido depois que a prefeitura cadastrar essas pessoas e colocar essas pessoas num programa de residência. Acabou o direito de propriedade. Ou seja, se você foi invadido, o que diabos você tem a ver com um programa de habitação da prefeitura de um sujeito que invadiu a sua propriedade? E se a prefeitura demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos para fazer aquele cadastro? Enquanto nós estamos aqui nesta CPI investigando invasões criminosas, o CNJ está dando mais salvaguarda para quem invade do que para quem é invadido. Esse tipo de conduta e esse tipo de medida legal precisa ser combatida por essa CPI, porque essa CPI também tem a competência legal de propor solução legislativa. E sobre a Casa Civil, tem outro ponto fundamental que passa pela Casa Civil, que é o filtro de indicações. A Casa Civil faz o filtro, levanta o que a gente chama da capivara do sujeito que é indicado. O Tribunal de Contas da União, e aqui o Chico Graziano já mostrou muito bem, e um requerimento que eu aprovei, mais uma vez, nessa reunião teve deputado que disse que não teve documento analisado. Não estão estudando os autos da CPI. Porque eu já anexei 600 páginas da parte do INCRA, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou que é ilegal a prática de governos petistas de terceirizar, nas palavras do TCU, reforma agrária. E a Casa Civil aceitou a nomeação de mais de 9 membros do MST para o INCRA, que foi justamente o indiciamento que a gente teve na última CPI da existência de uma indústria fraudulenta de titulação de terra. O movimento ia lá, usava gente vulnerável como massa de manobra para invadir a terra, o INCRA concedia a terra, o líder pegava a terra e vendia. E essas nomeações ilegais estão acontecendo agora. Nós temos o dever de, no relatório, encaminhar isso para o Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União já suspendeu isso no passado, precisa suspender isso agora, no presente. Tudo isso que está sendo dito agora passa pela Casa Civil. Por isso eu faço um apelo ao relator, ao presidente, a toda a mesa e a todo o plenário. A prioridade número 1 desta CPI, depois do recesso, tem de ser chamar o Rui Costa a esta comissão. Obrigado, presidente.